Então, estamos de volta e como eu falei para você, buscando uma aula mais interativa. Então, eu fiz mais este canal para que a gente possa estar conversando sobre as matérias. Nas aulas anteriores, nós estudamos a química da vida. O que seria essa química da vida? Nós falamos sobre lipídios, que é gordura. Nós trabalhamos os glicídios, que são carboidratos, por exemplo. Nós trabalhamos sais minerais, nós trabalhamos vitaminas. E agora nós chegamos às proteínas. E para que você entenda o que é as proteínas, a primeira coisa que eu quero que você entenda que são macromoléculas. O que significa macromoléculas? Moléculas grandes. E antes de eu entender o que são as proteínas, a função, a forma com que ela está no seu corpo, eu preciso entender o que são os aminoácidos. Por quê? Proteínas são um conjunto de aminoácidos ligados entre si através de ligação peptídica. Então, caiu na sua prova, questão aberta, perguntando sobre o que são as proteínas, você já logo vai saber que é um conjunto de aminoácidos ligado entre si através de ligações peptídicas. Aqui eu fiz uma ligação peptídica para você. O que significa essa ligação? Significa que existe um carbono alfa. Esse carbono está ligado a um grupo carboxílico, isso é química pura, a um hidrogênio e a amina. Todo aminoácido, toda proteína tem um carbono alfa ligado a um grupo carboxílico, a um hidrogênio e uma amina. O que vai mudar? É esse radical específico. Esse R que eu coloquei aqui significa que vai ter uma mudança para o desenvolvimento de um novo aminoácido. O conjunto desses aminoácidos é que formam as proteínas. Para fazer uma comparação para você, o que seriam esses aminoácidos? Vários tijolos em uma casa formando uma parede. A parede seria a proteína. Os aminoácidos seriam esses tijolos, tá? Então a primeira coisa que eu quero que você entenda, o nosso corpo precisa, para a formação de proteína, de 20 aminoácidos. Tem livros que traz 11 aminoácidos naturais com 9 essenciais. Mas aqui nós vamos trabalhar outra forma, porque também tem livro que traz 12 naturais e 8 essenciais. Primeira coisa que eu quero que você entenda, esses 12 naturais também são chamados de não essenciais. O que significa isso? O meu corpo produz. Então, bem diferente, por exemplo, da vitamina, que meu corpo não produz nada, o seu corpo produz aminoácidos. E desses 12, eu preciso de 20, desses 20, 12 naturais, o meu corpo produz. Lembre-se que no PDF que eu enviei para você, tem a lista deles, tá? E 8 essenciais. Esses 8 essenciais, o nosso corpo não produz. E onde que eu vou encontrar, então, esses 8 essenciais? Na minha alimentação. Porque tem proteínas, tem aminoácidos de origem animal e de origem vegetal, que a gente vai ver logo em sequência. Dando continuidade ao que nós já estudamos, agora nós vamos falar realmente sobre proteínas. Porque antes nós fizemos uma introdução às proteínas, falando de aminoácidos, né? Então, como é que eu vou dividir essas proteínas? Eu divido ela em fibrosas e globulares. As fibrosas são cadeias enroladas. É como se elas fossem enroladas. Isso são as proteínas fibrosas. Um exemplo, a queratina encontrada na unha é uma proteína fibrosa. Existem as proteínas globulares, como por exemplo as cadeias dobradas. Elas vão se dobrando. Como exemplo aqui, eu tenho as enzimas. Para frente, na próxima aula, nós vamos aprofundar nas enzimas. Mas, por exemplo, eu tenho a amilase salivar. É uma enzima que é uma proteína relacionada à proteína globular, tá? As proteínas têm a sua classificação. Isso aqui é só uma introdução para você entender as proteínas, tá? Então, existem as proteínas primárias, é uma cadeia simples polipeptídica. As secundárias, enroladas em forma de hélice. As terciárias, proteínas dobradas. E as quaternárias, 2 ou mais cadeias polipeptídicas. Então, aqui eu entendi que elas são classificadas dessa forma e elas são encontradas dessa forma, tá? Então, isso quer dizer o quê? Eu posso encontrar, por exemplo, 2 ou mais cadeias polipeptídicas
e a quaternária. Eu vejo só uma cadeia dobrada, cadeias dobradas. O que elas são? Terciárias. Ele vai. Função. Quais são as funções? Porque ela tem uma função no nosso organismo. Coagulação. Então, por exemplo, machuquei, cocei. Aquela casquinha tem proteína, além de sangue, claro, mas ela tem proteína. Uma proteína chamada fibrina. E essa proteína faz com que haja coagulação. Olha uma função aqui. Ela também tem função hormonal. Um grande exemplo dessa função hormonal da proteína é a insulina. E ela também funciona como anticorpos. Ou seja, ela faz a defesa do seu organismo. Eu quero fazer uma atividade com você, para a nossa aula ficar mais interativa. Vou fazer uma atividade com você daqui a pouco. Antes, vamos falar da origem. Porque existe proteína de origem animal, onde? Frango, carne vermelha, peixe, tudo isso é de origem animal. Existe, por exemplo, a proteína de origem vegetal. Um exemplo claro é o feijão. É uma proteína de origem animal. O grão de bico tem uma grande planta, né, que é considerada, tem um grande potencial de proteína, que é o Ora pronobis. E tem também a de origem sintética, que a gente deve evitar, que são cápsulas que têm proteínas. Então, basicamente, seria isso. Dando sequência à nossa aula, vamos finalizá-la antes de você fazer as suas atividades. Lembrando que no PDF que eu enviei para vocês tem 4 atividades de marcar. E na hora da aula eu vou colocar 3 questões discursivas para você, tá? Então vamos fazer uma atividade relacionada a proteínas, tá? É uma atividade que caiu na PUC-Rio, na Pontifícia Universidade Católica do Rio. Atletas precisam consumir proteínas e carboidratos. Então olha a informação que eu tenho aqui. Proteínas e carboidratos. Devendo consumir quais alimentos respectivamente? Cuidado com essa palavrinha mágica. Respectivamente. O que eu quero dizer com respectivamente? Quero dizer o seguinte. Quero dizer para você que primeiro eu vou observar nessa coluna as proteínas e na coluna depois os carboidratos. E isso que quer dizer respectivamente. Tem que tomar muito cuidado nessa sequência, tá? Então, letra A. Verduras e legumes pobres em amidos. Verduras. Tem proteína? Sim. É uma proteína de origem vegetal. Carboidratos. Mas legumes pobres em amido? Não, então, ou seja, ele é muito pobre em amido, ou seja, ele não tem carboidrato. Então, a letra A não pode ser. Vamos para a letra B. Óleos vegetais e verduras. Proteínas relacionadas a óleos vegetais, quando eu falo em óleo, eu falo em quê? Eu falo em lipídio, eu falo em gordura. Também não pode ser. Massas e derivados do leite. Olha a palavra massa. Massa, proteína? Impossível. Derivados do leite, carboidrato? Então, também não pode ser. Farináceos e carnes magras. Farinha relacionada a proteínas? Carnes magras relacionadas a carboidrato? Se fosse o oposto, tudo bem, a gente iria analisar. Mas dessa forma, não. Vamos ver a letra E? Carnes magras, proteína composta de origem animal, carboidrato, massa. Por exemplo, o macarrão. O macarrão tem carboidrato, é massa, tem glicídios. Então, resposta correta, letra E. Agora é sua vez, quero que você faça as atividades e me envie para correção.